queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula. Hoje nós estamos estudando a lição número 6 da nossa revista trimestral, né? Hoje nós estamos na lição número 6 dessa revista. A revista ela tem como tema a Igreja Eleita. Hoje nós estamos estudando a condição dos gentios sem Deus. É a lição número 6, de 10 de maio de 2020. O texto áureo diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. Efésios capítulo 2, versículo de número 11. Texto do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, defendendo aqui, a pregação aos gentios. Então houve naquele tempo, vamos dizer assim, uma contenda até entre os próprios apóstolos de levar o evangelho até os gentios, que o evangelho alcançasse os gentios, que o sangue de Jesus alcançasse os gentios. Ora, o texto áureo da Bíblia, que é o Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, diante desse texto, nós entendemos que também o Evangelho de João ele foi escrito para os gentios. Nós entendemos que esse Evangelho ele alcançou toda a humanidade. O sangue de Jesus ele alcançou toda a humanidade. Ele não ficou restringido, ele não ficou ali simplesmente para o povo judeu, para os judeus, para a descendência de Israel, para a descendência de Abraão. Nós vamos entender nesta lição aqui que foi difícil, irmãos, até para o apóstolo Pedro mesmo, até para Pedro. Nós conhecemos muito bem a história em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, tem um centurião por nome de Cornélio. Ele não era judeu, ele não fazia parte da aliança, ele não era circuncidado ao 8º dia, era um homem que abraçou a causa, ele abraçou o evangelho. O próprio Deus, ele diz que numa visão, ele é tomado em uma visão e aparece para ele um anjo. O anjo diz para ele que as suas esmolas, as suas orações subiram até a presença de Deus. Ele agradou o coração de Deus. E ele não era da descendência, ele não era da linhagem, mas aprova a Deus salvar aquele homem. Foi o primeiro a se converter ao Evangelho. Ele foi o primeiro que não era judeu, que não era descendente, que não era da promessa, a se converter ao Evangelho. E houve uma resistência muito grande naquela época, da parte mesmo dos apóstolos, que teve que ter uma intervenção divina, uma intervenção de Deus naquele negócio. Deus ele dá uma visão, deu essa visão para Cornélio, e ao mesmo tempo diz que Pedro também ele foi tomado também de uma visão. Diz a Sagrada Escritura que ele viu descer do céu como se fosse um lençol, e dentro desse lençol havia todo tipo de animais, e uma voz dizia para Pedro: mata e come. E nessa visão o apóstolo Pedro ele diz: nunca entrará ou nunca entrou coisas imundas na minha boca. Então aquela voz diz para Pedro: como você diz que é simples ou imundo o que eu santifiquei? E imediatamente chega, logo após a visão, que ele está ali tentando explicar para os irmãos o que ele havia visto, chega ali procurando por ele os homens a mando de Cornélio, que era centurião do exército de Roma, creio que um cidadão romano. E eles chegam procurando por Pedro, e o Espírito do Senhor ele diz para Pedro: vai com eles, porque eu estou nesse negócio.
vai em paz, pode ir com eles. E quando Pedro chega no local onde Cornélio estava, Cornélio narra a história, né, para Pedro. Aí Pedro compreendeu que Deus estava naquele negócio, que Deus estava fazendo, né, aquela ligação. E naquele momento Pedro começa a pregar para aquele povo que estava ali reunido. Diz que Cornélio reuniu ali todos os da sua confiança, da sua família, todos que eram próximos dele, todos os parentes, todos os amigos, ele reuniu esperando Pedro. Diz que quando Pedro chega, Pedro vê aquela multidão e ele começa a pregar o evangelho para os gentios. O povo era gentil. O que é gentil? Vamos pegar aqui um termo do latim que, traduzido para gentios, vem de gens, né? Ou podemos dizer pagãos, gregos, não judeus, todos que não faziam parte, né, do povo israelita, dos israelitas, eram considerados como gentios. Povo gentil, era um povo, era gentes, pessoas que não faziam parte da promessa, que não faziam parte da aliança, que não faziam parte, né, do pacto, vamos dizer assim. Então todos aqueles eram gentios e havia um grande preconceito, né? Os judeus levavam tão a sério isso, irmãos, que eles nem comiam, eles não se sentavam à mesa, eles evitavam conversar com quem não era da linhagem, quem não era da promessa. Era um preconceito muito grande, eles tinham uma resistência muito grande a esse povo. Então Deus ele teve que entrar com a providência. Talvez nós vivendo esse tempo que nós estamos vivendo hoje, nós não podemos compreender, nós não entendemos como funcionava muito bem aquele tempo, porque nós não vivemos aquele tempo, nós só sabemos o que está escrito. Então nós podemos entender que havia uma resistência muito grande, mas Deus queria que o Evangelho alcançasse todas as nações, porque a promessa de Deus para Abraão foi essa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus queria, né, que o Evangelho, que o sangue de Jesus alcançasse toda a humanidade, mas não foi fácil, né? Para que os judeus, para que os descendentes de Abraão, os da promessa, né, inclusive o apóstolo Paulo foi o primeiro a compreender e a defender que o Evangelho chegasse até nós, né? Tanto que ele é considerado um apóstolo dos gentios. Nós podemos ler aqui um texto para nós enriquecer mais a nossa aula, que está em Efésios capítulo de número 3, que diz o seguinte: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o ministério conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podes compreender o meu discernimento do ministério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros. Amém, irmãos? Olha só, está no mesmo patamar, co-herdeiros, está na mesma, vamos dizer assim, está no mesmo nível, não está abaixo, não está acima, está no mesmo nível. São co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, Efésios capítulo de número 3, a partir do versículo 1, Paulo ele se intitula apóstolo dos gentios.
né, foi designado a mim, né, eu recebi essa missão de levar até vocês o Evangelho da Graça. Antes, em outro tempo, vocês não tinham ou não entendiam, não compreendiam, mas agora foi revelado a nós. Essa questão da revelação, eu até havia comentado na última lição que eu dei, que sem a revelação, irmão, sem Deus revelar, sem Deus mostrar, sem Deus querer, nós não entendemos. Você vê que Lucas capítulo 24, versículo 45, eu não estou fugindo da lição, mas só para nós compreendermos que é o Espírito Santo de Deus que faz isso, para que nós venhamos a entender, né? Lucas capítulo 24, versículo 45, diz que abriu-lhes o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Jesus já havia ressuscitado, né? Aparece aos seus discípulos e diz para eles: olha, agora se cumpriu tudo aquilo que eu venho falando para vós, para que eu venho pregando para vocês, que eu venho falando para vocês. E naquele momento diz o texto que abriu-lhes, o Senhor Jesus abriu-lhes o entendimento, só naquele dia, só naquele momento, para que eles compreendessem, para que eles entendessem. Que Deus possa também, através do seu Espírito Santo, nos abrir o entendimento, para que nós nos esclarecer através do seu Espírito Santo, para que nós venhamos entender, para que nós venhamos compreender, porque o homem, se ele não for ministrado pelo Espírito Santo de Deus, ele não compreende, ele não entende. Então essa lição que nós estamos estudando hoje é uma lição riquíssima. Seguindo aqui a nossa lição, a introdução. Na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. É o versículo de capítulo 2, versículo 11 ao 12, que é o texto da nossa leitura bíblica em classe de Efésios. Logo estudaremos cada um desses aspectos. Então vamos lá. O conceito da circuncisão. Vamos ver? Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertence ao povo da aliança com Deus. Gênesis capítulo 17, versículo 10 a 11, o Senhor chama Abraão e propõe a Abraão um pacto. Vamos fazer aqui um pacto, Abraão, uma aliança. E qual vai ser a prova desta aliança, a prova deste pacto? É a circuncisão. Todo macho, todo descendente seu, ele será circuncidado ao 8º dia. Seu significado religioso apontava para a santificação. Está em Êxodo capítulo 5, versículo 6. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação. Então era uma aliança de purificação. Se naquele tempo as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, Deus ele estava ali dando um sinal. Era um sinal de santificação, era um sinal de separação, era um ato de obediência e também de fé daquele povo. A circuncisão no coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva, o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Você vê que o apóstolo Paulo está defendendo ali uma questão. Ele está dizendo, vocês, no versículo 11 que nós lemos, portanto lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eram gentios, na carne, chamados em circuncisão. Vocês eram chamados em circuncisão pelos que na carne se chamavam circuncisão, mas eram feitas por mãos de homens.
era feita por mãos humanas. Agora a circuncisão, o que ele está requerendo é a circuncisão da nova aliança, a circuncisão no coração. Não seria mais um corte na carne. Os irmãos estão entendendo? O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão. Ele reconhece que nós, eu, você, que não é descendente de Abraão, que não é da linhagem de Abraão, não fazia parte da circuncisão. Você não é circuncidado ao 8º dia. Mas com uma ressalva: o sinal dos judeus eram apenas físicos, realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior e que é no coração. Então, circuncidado no coração. Vamos ler um texto aqui que está sugerido pelo nosso comentarista, que está em Gálatas capítulo 6, versículo de número 15. Vamos ver o que está dizendo lá? Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 15. Diz assim o texto: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão de nada vale, mas uma nova criatura. Então está aí o texto, sugerido também pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, que a circuncisão e a circuncisão não tem valor algum, mas ser uma nova criatura. Não adiantava os judeus ser circuncidados ao 8º dia, mas não terem o coração voltados para Deus. Então, qual que era a circuncisão que Paulo estava requerendo dos gentios? O corte no coração. Circuncidados no coração. Entendendo o valor do Evangelho. Entendendo o valor do sacrifício. Entendendo o valor do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Esse seria o corte, essa seria a circuncisão que Paulo estava requerendo dos gentios. A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre os judeus e gentios. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 2 e 3. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Porque eu havia dito para os irmãos, houve discussão, houve discórdia, houve desavença, houve briga. Como assim, pastor? Os apóstolos estavam brigando? Mas foi necessário, irmãos, como eu havia dito para os irmãos. Nós que não vivemos naquele tempo, para nós talvez seja difícil nós compreendermos a aceitação, porque eles foram ensinados assim, eles foram instruídos assim, que eles eram um povo separado, que era um povo circuncidado ao 8º dia, que faziam parte de uma promessa. Então os incircuncisos não podiam sentar à mesa, eles não podiam ter relacionamento com as pessoas que não eram da aliança. Então como que de repente tira isso? Como que de repente aniquila? Como que de repente simplesmente não, agora todo mundo agora faz parte. Todos que abraçaram o Evangelho, todos que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador, fazem parte da promessa, fazem parte da aliança. Para eles não era tão simples. Foi difícil para Pedro. Eu contei para os irmãos a história, como que Deus ele teve que entrar com a intervenção na vida de Pedro, esclarecer para Pedro. E Pedro chega lá na casa de Cornélio, Pedro chega na casa de Cornélio, que era um centurião, estava ali reunida um grande grupo de pessoas, dos seus amigos, parentes, conhecidos, pessoas de confiança, e Pedro começa a pregar e diz que quando Pedro está pegando o Espírito Santo do Senhor, ele toma aquele povo e o povo começa a falar em outras línguas e eles são batizados no Espírito Santo. Então Pedro falou: como que eu posso negar? Como que eu vou negar aquilo que Deus está proporcionando a eles? Quem sou eu? Eu estou vendo aqui um mover de Deus, eu estou vendo aqui o Espírito Santo de Deus trabalhando. Não foi uma coisa simples. Pedro entendeu que ele foi revelado para aquilo ali,
Então Deus teve que mostrar para Pedro, olha, eu quero que seja assim. É preciso que seja assim. É preciso que aconteça assim. Então Deus levanta ali Paulo, né, o apóstolo Paulo, como o apóstolo dos gentios, para pregar para os gentios, para que o evangelho chegasse até nós. Então houve uma intervenção de Deus, para que aquele povo entendesse que o evangelho era necessário, que o sangue de Jesus não era só para um grupo de pessoas, que o sangue de Jesus era suficiente para salvar toda a humanidade, todo aquele que crê, todo aquele que recebe, todo aquele que acredita, né, será salvo. Continuando, meus irmãos, tópico número 2, estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte o apóstolo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa. Aí esse tópico ele está dividido em 3 subtópicos, que é uma vida sem Cristo, separados da comunidade de Israel, alienados do pacto das promessas. Só que o apóstolo ele deixa aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 29, né, uma segurança, que é o que vai falar no tópico 3, que é o que os gentios precisam, o que nós precisamos, de uma segurança. Ele diz o seguinte: entretanto, o que os gentios precisavam saber era o que, por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. É possível isso, pastor? Vamos ler? Gálatas capítulo 3, versículo de número 29, diz assim o texto: E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo está nos garantindo, está nos dando essa segurança. No capítulo 5 da carta aos Gálatas, ele diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo os libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetei de novo no jugo da servidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Por que Paulo estava dizendo isso, irmãos? Porque, como eu havia dito no início da lição, houve uma grande discordância, houve uma grande discussão, houve grande contenda, até mesmo entre os apóstolos, a respeito dessa questão, né, da circuncisão. Por quê? Eu quero ler aqui com os irmãos um texto, né, que vai falar o seguinte, olha só. Atos capítulo de número 15, versículo 1, diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha só, versículo 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Então houve uma contenda, né? Houve aí uma divergência de opiniões quanto a esse respeito. As pessoas que estavam se convertendo ao Evangelho, eles estavam sendo ensinados que eles precisavam se circuncidar, né, para fazer parte da promessa. Que nós possamos também compreender isso e ter segurança. É isso que o tópico 3, para nós encerrarmos essa lição, vai nos trazer. O tópico 3 vai nos dizer o seguinte. Então vamos lá. Sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam, não tendo esperança e sem Deus no mundo, desprovidos de esperança, né? E também sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que as suas vidas eram
regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. E hoje não é diferente daquele tempo. Hoje nós temos ainda muitas comunidades, ainda temos muitas nações que são regidas, como está dizendo aqui, pela falsa ideia de divindades pagãs, que mantém essas pessoas escravizadas em dessas trevas. Então, nós somos portadores do Evangelho. A igreja é portadora do Evangelho. O que é Evangelho? Boas novas, a verdade. Essa é a verdade do Evangelho, que nos alcançou, que chegou até mim, chegou até você, chegou até nós. Então vamos valorizar, que nós possamos estar valorizando este Evangelho, que nós possamos estar valorizando essa graça que nos alcançou, que não foi fácil. Vocês puderam ver aqui, nessa lição que nós estudamos hoje, que houve grande contenda. Vamos valorizar este Evangelho que foi tão difícil. Nós podemos compreender através dessa lição que não foi fácil, a defesa para esse Evangelho chegar até nós, para esse Evangelho me alcançar, para esse Evangelho te alcançar. Mas Deus já tinha proposto isso. Deus era plano do Senhor, que o sangue de Jesus pudesse alcançar toda a humanidade. Então, mas não foi fácil que esse Evangelho chegasse até nós. Houve muita contenda, houve muita briga. Nós poderíamos até usar aqui mais um texto de Gálatas, capítulo de número 2, e a partir do versículo 11, que diz assim: quando, porém, Pedro foi para Antioquia, me opus a ele face a face, porque ele era reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Mas quando aqueles vieram, ele retirou-se e separou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. Você vê que Paulo teve uma grande contenda com Pedro. Ele chamou Pedro, ele repreendeu a Pedro. E isso na presença, você pode ver no texto que é na presença de todos. Ele repreendeu a Pedro porque Pedro era assim. Pedro estava lá em Antioquia, comendo com gentios, ali participando com os gentios, comungando com os gentios. Aí quando chegavam os que eram da circuncisão, Pedro se retirava dos gentios e não mais aproximava deles, por medo dos que eram da circuncisão, o que eles poderiam falar. E olha que Pedro, Pedro que foi revelado pelo Senhor, que o próprio Deus revelou para Pedro, que era da vontade dele, ele foi participante daquele processo, daquele negócio. Então Paulo chega, Paulo como defensor do Evangelho aos gentios, chega e repreende a Pedro. Você vê que houve uma contenda, houve grande contenda entre eles, mas graças ao nosso Deus, tudo foi se encaixando e o Evangelho chega até nós e nos alcançou, pela graça de Deus. Amém? A nossa conclusão diz o seguinte: no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançosos e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Amém? Eu quero agradecer mais esta rica oportunidade. Espero que você tenha absorvido algo desses minutos que nós passamos aqui juntos. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família. Eu deixo aqui o meu abraço e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fica com Deus.